Olá, meus irmãos, meus amados. Estamos hoje iniciando um outro curso nas nossas classes de Escola Bíblica Dominical que nós estamos gravando diante desse quadro de pandemia. E nós escolhemos um novo curso agora, um curso diferente, mas que tem tudo a ver com o momento em que nós estamos passando. O curso chama-se Problemas do Eu. Nós vamos falar a respeito de vários problemas, vamos falar a respeito daquilo que tem afetado a gente, não só durante esse período, mas em todas as situações da vida da gente, tá bom? Nosso curso vai ter várias lições com enfoques diferentes e nós vamos tocar em vários problemas diferentes da área emocional da nossa vida, tá bom? Então eu espero que você aproveite bastante, espero que você biblicamente possa ser ajudado a solucionar e a lidar com os problemas que a gente tem tido, tá bom? Vamos pedir a orientação do Senhor, vamos pedir para que Ele nos ajude em todo esse curso, no decorrer das nossas conversas, e espero que a gente possa de verdade receber a sabedoria dEle para poder aplicar esses ensinamentos bíblicos diante daquilo que a gente vai passar, tá bom? Que a gente está passando. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar, pedir a orientação do Senhor. Pai, nós louvamos o Senhor e engrandecemos o Teu nome, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra e todo o louvor. E sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor agora nos ajude ao conversar a respeito de problemas, a respeito das coisas que têm acontecido nas nossas vidas, para que o Senhor nos oriente através da Tua palavra a sabermos lidar e solucionar cada um dos obstáculos, das dificuldades, dos problemas que o Senhor mesmo permite nas nossas vidas. Pai, obrigado, porque nós temos certeza que todas as coisas contribuem para o nosso bem e nós estamos contentes, Senhor Deus, em poder ser Teus filhos e poder receber do Senhor as orientações, porque sabemos que todas são para o nosso bem, para nos ajudar a solucionar e lidar com eles. Pai, obrigado, porque podemos recorrer ao Senhor sempre. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Muito bem, então nós, antes de entrarmos nos detalhes dos problemas que nós vamos lidar, que nós vamos tratar aqui no nosso curso, eu gostaria de definir com vocês algumas coisas com respeito a essas questões dos problemas do eu, tá bom? Começando por definir problemas. O que são problemas, tá bom? Uma definição que a gente pode tirar é a seguinte: um problema é uma determinada questão ou um determinado assunto que requer uma solução. E realmente, quando a gente pensa em problemas, a gente sempre está pensando em coisas difíceis ou em situações ruins da vida da gente, mas a gente vai ver que problemas acontecem no nosso dia a dia o tempo todo, tá bom? Por exemplo, situações difíceis são problemas, alguns obstáculos que são colocados na vida da gente também são problemas, mas também desafios são problemas. Quando a gente precisa solucionar determinados desafios, também são problemas que a gente tem que saber lidar, tá bom? O problema é que muitas vezes essas situações difíceis, problemáticas na vida da gente, causam tensão, causam ansiedade em cada um de nós. Muitas vezes os problemas acarretam tristeza, dor ou, em determinados casos, até apatia, quando a pessoa vê que os problemas são maiores do que aquilo que ela gostaria de enfrentar e acaba deixando os problemas de lado, nem tentando lidar com eles, tá? A nossa intenção é que a gente possa saber lidar com os problemas, mesmo que eles provoquem tudo isso na gente, e aprender a solucionar os problemas que Deus permite que aconteçam nas nossas vidas, tá bom? Nós não vamos tocar em todos os assuntos, em todos os problemas e todas as áreas dos problemas, mas nós vamos estudar no nosso curso aqui
como os problemas nos afetam e como lidar com eles dentro da nossa própria personalidade, tá bom? Tanto é que a gente está chamando o nosso curso de problemas do eu. Então, nós vamos lidar principalmente com isso, como os problemas que existem nas nossas vidas nos afetam e nós vamos aprender a lidar com esses problemas, tá bom? Tá pronto para isso? Então vamos começar a tratar a respeito deles, tá bom? Começando por de onde os problemas vêm. A gente precisa saber exatamente quais são as fontes dos nossos problemas para que a gente possa saber também como lidar com eles, tá bom? Existem 3 fontes principais de problemas na nossa vida, tá bom? A primeira fonte é o curso natural da vida, tá? À medida em que nós vamos progredindo na nossa vida, problemas vão surgindo para que a gente possa solucioná-los, tá bom? Por exemplo, situações novas, coisas novas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, alguns de nós aprendemos a dirigir, então nós vamos entrar num carro e aprender a solucionar todos aqueles instrumentos que tem ali no carro, as direções que a gente tem, marcha, pedais, são problemas que a gente vai ter que solucionar, são problemas que a gente vai ter que aprender a lidar com eles. Quando você começa a dirigir o carro, você tem também toda a situação do trânsito que se apresenta na sua vida. Quando alguém cruzar à sua frente, o que você deve fazer? São problemas que nós vamos aprender a solucionar no nosso dia a dia. São situações novas que acontecem na nossa vida, tá bom? Outras questões também podem ser desafios. Quando você entra num curso, por exemplo, ou tem uma prova que você vai fazer naquele curso que você está fazendo, seja na sua escola, na sua faculdade, tudo aquilo são desafios para que você possa aprender e ser colocado na sua vida. Então são situações que se apresentam na nossa vida. Quer ver? Um exemplo bem clássico desse curso natural da vida é a gravidez. A gravidez, muitas vezes para nós, é uma coisa nova que acontece na vida, mas ela pode ser encarada de diversas formas. Por exemplo, em primeiro lugar, a gente pode ver a gravidez como uma bênção. E realmente, a palavra de Deus diz que os nossos filhos são fruto de Deus, são herança de Deus para a gente. Então, a maioria de nós, quando num casal alguém fica grávido, significa que a mulher fica grávida, significa que é uma bênção para nós. Ou também para outros casais é um milagre. Vários casais estão querendo filhos e não conseguem filhos. Então, quando vem o anúncio da gravidez, puxa, é uma bênção enorme, é um milagre de Deus. Para outras pessoas é um susto, principalmente você que já tem alguns filhos, né? Sua esposa está grávida de novo, ou você fica grávida de novo. Então vem aquele susto inicial, aquela situação quando a gente não espera. Ou, como você já deve ter pensado nisso, quando numa gravidez é um problema mesmo, um problemão, quando, por exemplo, a gravidez é fruto de um pecado. Quando a gravidez é fora do casamento, aí tem toda uma situação para se lidar. Quando jovens ficam grávidas, principalmente durante o período da adolescência, quantas coisas devem mudar na sua vida, quantos problemas vão precisar ser solucionados a partir disso. Então, a gente vê que problemas acontecem no decorrer da vida da gente. De repente, muda um vizinho para o lado da sua casa que é barulhento, ou do apartamento de cima ou de baixo, e você vai ter que solucionar aquilo. Um emprego novo ou um desemprego também são problemas que acontecem. Uma doença que é descoberta, aquele professor lá da faculdade ou da escola que você não consegue entender o que ele fala, também não é um problema. Ou você é assaltado, ou a sua casa é assaltada, você é roubado. Tudo isso são problemas que acontecem na nossa vida que são do curso natural da vida. Então, a gente precisa saber como lidar com eles, tá bom? Progredir na vida inclui aprender a solucionar
os problemas que acontecem no nosso dia a dia, tá bom? Quem não está pronto ou não quer enfrentar os problemas da vida, fica estagnado, fica inerte. Ou então, mais ainda, entra em frustração ou em prejuízo, né? Ou em dano, ou em perda. Então, nós precisamos saber como lidar com os problemas que acontecem no nosso dia a dia e saber como solucioná-los, tá bom? Outra fonte dos nossos problemas são as atitudes erradas ou contrárias ao bem e à solução dos problemas. Às vezes, essas atitudes erradas não vêm de nós mesmos, mas são atitudes erradas de outras pessoas que estão ao nosso redor. Algumas dessas atitudes provocam problemas, por exemplo, raiva, ciúme, egoísmo, orgulho, e a gente pode enumerar várias outras aqui, que são atitudes que a gente pode ter ou que outras pessoas têm para com a gente, que a gente vai tratar no decorrer desse curso, tá bom? A maioria delas a gente vai tentar lidar com isso. Mas, por exemplo, deixa eu trazer um exemplo para você. Você já se automedicou alguma vez? A automedicação. Ah, mas isso é um problema? Sim, claro que é. E muitas vezes é um problema que a gente traz que provoca um problema na nossa vida. Às vezes a gente vai ouvir alguém que se acha médico ou se acha sabedor daquilo, ou mesmo a gente, através do nosso orgulho ou da nossa autossuficiência, a gente fala, não, eu sei como lidar com esse problema, e vai lá e se automedica. E isso pode trazer para nós um grande problema. Dá uma olhada nessa situação. Um vira para o outro e fala, e tem algum efeito colateral? E a pessoa responde, quase nenhum. Tá bom? Outras atitudes erradas são atitudes que agravam os problemas, tá? Tomar uma atitude errada para encobrir, amenizar ou tentar solucionar o problema são atitudes que muitas vezes a gente toma. Nós já estamos passando por um problema e, em vez de tentar resolver o problema da forma correta, tomam outras atitudes erradas para encobrir, amenizar ou tentar arrumar uma solução para esse problema. Uma coisa muito comum, por exemplo, é a mentira. Quantas pessoas mentem para poder cobrir determinados problemas, né? Você que está lá, a sua mãe chegou para você e falou para você, não, quando voltar da escola, vir direto para casa. E aí você passa na casa de alguém, algum colega seu pede para você ir para um outro lugar, e aí você vai, demora para chegar em casa, e aí quando a sua mãe pergunta, você arruma uma desculpa, né? Fala uma mentira. Né? Dentro de casa é muito comum isso acontecer também, mães mentindo para filhos, filhos mentindo para as mães, maridos mentindo para as esposas e vice-versa, para achar que se mentir o problema vai ser amenizado ou não vai ser descoberto. Você sabe que muitas vezes o que acontece é que agravam muito mais os problemas. Aí o que acontece? Problemas que poderiam ser facilmente resolvidos se tornam monstros na vida da gente, tá bom? Então a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. A gente não consegue encobrir um problema com outro problema. Isso só vai fermentar, isso só vai trazer mais mal para a gente, tá bom? Sejam problemas advindos da gente mesmo ou de outras pessoas que nos trazem o problema, a gente precisa resolver esses problemas e não agravá-los através de atitudes erradas, tá bom? E outra fonte, a terceira fonte de onde vêm os nossos problemas é o pecado. Bem, você sabe muito bem o que é pecado, né? Pecado é você saber o que deve fazer e não fazer, e vice-versa. Pecado é uma atitude contrária à vontade de Deus para a gente. Pecado é uma atitude que vai exatamente de encontro àquilo que Deus nos manda fazer. E quantas vezes a gente peca
de maneira precipitada mesmo, de maneira intencional. A gente sabe que aquela coisa a gente não deve fazer ou deve fazer e acaba deixando de fazer ou não fazendo aquela coisa. Então, irmãos, é muito importante a gente saber que pecado não é uma coisa que deve ser tratada na vida da gente. Pecado a gente não trata. Pecado a gente elimina da vida da gente, tá bom? É nesse ponto que nós trazemos ou criamos mais problemas ainda para nós, tá? Então, irmãos, nós devemos então identificar qualquer pecado na vida da gente e tirá-lo das nossas vidas, tá bom? O pecado é uma coisa que faz parte da natureza humana. Nós não vamos conseguir deixar de conviver com o pecado. O pecado, ele já está conosco desde o nascimento. É o que nós chamamos, os teólogos chamam de pecado original. Nós somos pecadores desde que nós nascemos. Olha só o que o salmista no Salmo 51 fala. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Então a gente sabe que o pecado é uma coisa que vem da nossa natureza, tá? Também existe a natureza pecaminosa mesmo. Aquela tendência que nós temos para cometer o mal. É a tendência que nós temos para fazer as coisas erradas. É fácil de você saber que isso realmente existe na vida da gente. Você não precisa, por exemplo, ensinar uma criança a fazer coisa errada. Algum de vocês que já teve filhos, teve que ensinar o seu filho a ser egoísta? Sabe aquela hora em que o seu filho está brincando ali, vem uma outra criança e quer brincar com ela, e ela, não, eu não quero, o brinquedo é meu, e não deixa o outro brincar, e aí fica aquela briga entre os dois? Qual dos pais chegou para essa criança e ensinou a criança a ser egoísta? Filhinho, vem cá, deixa eu te ensinar. Ó, quando o seu amiguinho vier e ele quiser brincar com o seu brinquedo, você toma da mão dele e não deixa ele brincar. Você precisa fazer isso? Qualquer um de nós, pais, precisou ensinar nossos filhos a serem egoístas, a fazer manha, a chorar quando ele quer alguma coisa? Isso se chama natureza pecaminosa, que vem desde a infância. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. E tem vários outros versículos nas Escrituras que falam a respeito dessa nossa natureza pecaminosa. Então, o pecado é uma coisa que está realmente presente nas nossas vidas e que nós precisamos eliminar, tá bom, de nós. Então, nós temos realmente 3 fontes de pecado na vida da gente, de problemas na vida da gente, tá? O curso natural da vida, atitudes erradas e o pecado. Sabendo disso, nós vamos poder então ver a fonte e tentar solucioná-las de uma maneira melhor. Ok? Continuando então, a pergunta que não quer calar é essa: existe solução para os nossos problemas? Bom, se não existissem soluções, a gente não estaria trazendo esse curso para você, tá bom? Não estaríamos aqui conversando a respeito disso. Claro que existem soluções para os nossos problemas. E existem soluções para cada um dos nossos problemas. E eu vou lhe dar mais uma notícia maravilhosa. A palavra de Deus tem solução para cada um dos nossos problemas. Se nós colocarmos a nossa cabeça aqui dentro, se nós olharmos para a palavra de Deus e tirarmos dela os ensinamentos para as nossas vidas, nós vamos conseguir solução para cada um deles. E a própria palavra de Deus nos dá essas soluções como uma coisa excelente para as nossas vidas. O que a gente pode dizer é assim: o que a palavra de Deus nos ensina? Que a palavra-chave para a solução dos nossos problemas é mudança. Mudança. Nós podemos sim lidar com os nossos problemas se muitas vezes a gente aprender simplesmente a mudar as nossas atitudes, tá bom? O que a gente está falando é bem isso, mudança de atitude, ou de pensar a respeito daquela situação
difícil, aquele problema que está acontecendo na sua vida, ou de agir com relação a ela, tá bom? Então, mudança de atitude, pensar ou agir em relação ao problema. Por que a mudança é tão importante? Porque se nós continuarmos a agir ou a pensar da mesma forma, o problema também continua. Nós não vamos mudar, se a gente não muda nada, o problema fica ali, o problema persiste. Então, mudar de atitude vai nos ajudar a resolver ou a aprender a lidar com o problema se nós não conseguimos resolvê-lo de maneira completa, tá bom? Então, mudar o quê? O que a gente precisa mudar nas nossas vidas? Talvez você vai precisar mudar a forma como você encara o problema. E a palavra de Deus vai poder nos ajudar a isso. Muitas vezes nós aprendemos a encarar os problemas de maneira errada. Nós vemos o problema de uma forma quando poderíamos vê-lo de uma outra forma. E isso nós vamos aprender a fazer. Outra coisa que nós podemos mudar é a forma como o problema afeta a gente, como a gente deixa o problema nos afetar. Muitas vezes nós exageramos no tom do problema para conosco mesmo. E a gente deixa com que o problema se torne uma coisa enorme na vida da gente. Nós vamos aprender a lidar com isso também. Ou mudar na forma como nós reagimos ao problema. Isso é muito importante. A palavra de Deus tem muito a nos ensinar com respeito às nossas reações. Então, a gente vai encarar os problemas de forma diferente, nós vamos fazer com que os problemas nos afetem de forma diferente e nós vamos reagir aos problemas de modo diferente. Tudo isso nas mudanças de atitude que nós vamos aprender a ter de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Tá bom? O processo de mudança bíblico começa, então, a palavra de Deus começa a nos ensinar esse processo, tá bom? Esse processo de mudança está em Efésios capítulo 4. Estou colocando aí para você poder me acompanhar de uma forma um pouquinho mais fácil, os versículos aí para você, tá bom? Depois você pode ler todo o texto de Efésios capítulo 4 e seguintes também, capítulo 5, capítulo 6, e você vai ver várias dicas de mudança que nós vamos ter. Mas essa mudança, esse processo bíblico aqui de mudança é a base para que a gente possa aprender a lidar com todos os outros problemas que a gente for estudar. Você vai ver que nós vamos aplicar este mesmo processo em cada problema que nós formos enfrentar, tá bom? E esse processo começa com esses versículos. Os versículos dizem o seguinte: dá uma olhada aí em Efésios capítulo 4, começando no versículo 22. Eu coloquei ali na NVI, a nova versão internacional, para que você possa acompanhar de uma maneira mais tranquila, tá bom? Efésios capítulo 4, versículo 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Tá bom? O que nós vamos aprender aqui é o processo que nós chamamos de despir, revestir. E eu vou explicar para você direitinho como é que funciona esse processo. Tá bom? Lembra que nós temos o que a palavra de Deus chama de velha natureza, ou velho homem. O velho homem é aquela natureza pecaminosa que existe dentro da gente e em cada um dos seres humanos. Por isso, diante de Deus, nenhum de nós é melhor do que o outro. Todos nós somos iguais diante do Senhor. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte. Então todos nós estamos no mesmo patamar diante do Senhor. Não há alguém que é melhor ou melhor do que o outro, por causa dessa natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa é que nos faz pecar. Quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, essa natureza pecaminosa é tão ruim, mas tão ruim, que Deus nem tenta reformar
essa natureza? Ele nos dá uma nova natureza, da qual nós somos revestidos. Então esse é o processo que nós vamos fazer para cada um dos nossos problemas, para cada uma das situações difíceis que nós enfrentamos. Esse processo está aqui nesses versículos. Veja o versículo 22 comigo de novo. Ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então note aqui que ele está falando da primeira atitude que nós devemos ter, que é de despir-se. Despir-se do quê? Da corrupção, do engano. Note que o versículo 22 fala que o velho homem se corrompe por desejos enganosos. Então, nós vamos nos despir de toda atitude que nos leva à corrupção, toda atitude que nos leva a cometer pecados, todas as atitudes que são contrárias àquilo que Deus nos ensina a fazer. E essa corrupção, note que o versículo fala, vem do engano, são desejos enganosos. Você sabe muito bem que o diabo é o pai da mentira e que todas as vezes que ele tenta mostrar para a gente que alguma coisa boa ele vai a gente vai receber a partir de uma atitude que ele nos ensina a fazer, é engano, é mentira, tá bom? Sempre, tudo aquilo que ele colocar na nossa frente vai trazer a gente para o mal. Então a gente tem que aprender a nos despir de todas as coisas que nos enganam e nos levam à corrupção. E o versículo 24 fala que nós devemos nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Note que a palavra de Deus nos ensina então a nos despir das coisas erradas e nos revestir das novas. Esse processo vai trazer para nós o quê? Justiça, santidade, que tem como base a verdade. Enquanto o velho homem é baseado em corrupção e engano, em desejos enganosos, as novas atitudes são retas, são justas, são santas e têm como base a verdade. Tá bom? Então, esse é o processo. O processo não é um simples processo de tirar coisas ruins da vida da gente, mas é de substituir as coisas ruins por coisas boas. Substituir as atitudes erradas por atitudes certas. Por isso, essa situação de você despir-se e revestir-se. A ilustração aqui é a mesma dessas quando a gente usa uma roupa e a gente usa aquela roupa durante uma situação e a gente acaba sujando a roupa. A gente vai então tirar essa roupa suja e colocar uma roupa nova. Esse é o processo de despir-se e revestir-se que a palavra de Deus nos ensina nas nossas atitudes para com os nossos problemas. E como é que isso se dá? Como é que isso acontece? O versículo 23 nos ensina. Ele fala que nós devemos renovar o nosso espírito através do nosso modo de pensar. Nós vamos fazer essa transição ou essa substituição das coisas do velho homem, despindo-nos das atitudes erradas e nos revestindo das novas através da mudança do nosso pensamento. Tudo isso, irmãos, acontece aqui, na nossa mente. Lembra de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que falam que nós precisamos renovar, a transformar a nossa mente, a transformar as nossas atitudes através do espírito, da transformação da nossa mente, para que a gente realmente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a mesma coisa. Tudo está aqui dentro. Tudo está aqui na nossa mente. Nós vamos, através da nossa mente, nos despir das coisas erradas e nos revestir das novas. Esse, então, é o processo.
tá bom? Então note, só para a gente relembrar, despir-se do velho homem com os seus desejos enganosos, revestir-se do novo homem, criado segundo Deus em justiça, santidade e verdade, através do quê? Da renovação da nossa maneira de pensar. Então, para cada um dos problemas, nós vamos fazer esse exercício, tá bom? É o exercício de tirar as atitudes erradas e substituir pelas novas, tá bom? Tá pronto para fazer isso? O apóstolo Paulo aqui, ele nos dá algumas dicas de como a gente pode fazer isso nesse mesmo texto de Efésios capítulo 4, tá bom? Pega a sua Bíblia aí, se você ainda não pegou, e abre comigo ali em Efésios capítulo 4, para a gente ver alguns exemplos que ele dá aqui para a gente, porque nós vamos fazer esse processo em toda vez que a gente estiver tratando de um problema. Esse processo bíblico de despir-se e revestir-se através da renovação da nossa mente, tá bom? Dá uma olhada aqui, abre aí comigo em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, e nós vamos ver como isso é exemplificado até o versículo 29. Depois você pode olhar no restante do capítulo e nos próximos capítulos, e você vai ver esse processo se repetindo várias vezes. Por exemplo, vamos pegar aqui o versículo 25. Ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Muito bem, como é que a gente vai fazer isso? Do que o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos nos despir? Dá uma olhada ali no versículo 25. Isso, muito bem. Despir-se da mentira. Por isso, deixando a mentira, agora note aqui a substituição. Ele não só fala para você, para de mentir, nunca mais minta na sua vida. Não, ele fala, deixa a mentira, mas coloca no lugar da mentira o quê? Verdade. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Tá vendo? Esse é o processo que nós vamos fazer. Vamos continuar? No versículo 27, ele fala, não deis lugar ao diabo, tá bom? No versículo 28, ele diz o seguinte, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo... desculpa, irmãos, eu pulei um versículo aqui. Pulei o versículo 26. Tá bom? Me entusiasmei aqui, pulei o versículo 26. Vamos lá. Ele diz no versículo 26 assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então o que ele está falando aqui? Nós temos que tirar então a ira e colocar no lugar o quê? A paciência. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Tá? Versículo 28 agora. Aquele que furtava, não furte mais. Então nós temos que tirar o quê? O furto e colocar no lugar o quê? O trabalho. Ele fala, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado, tá bom? Então tira o furto e coloca no lugar o quê? O trabalho. E quando ele fala de furto aqui, não é necessariamente roubar, tá bom? Você ir lá e roubar alguma coisa, mas desonestidade e coisas parecidas com isso, tá bom? Outra coisa aqui também está colocada no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, uma palavra errada, um xingamento, qualquer palavra desonesta, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, nós vamos tirar as palavras torpes, as palavras ruins, as palavras erradas, e vamos substituí-las pelas palavras que edificam. Tá bom? Tá vendo? Então você notou aqui que não é só um processo de tirar as coisas erradas, mas de substituir as coisas erradas pelas coisas boas, substituir pelas coisas que vão trazer coisas boas também para o problema. Então esse vai ser o nosso processo. Em cada um dos problemas que a gente for estudar, nós vamos tirar
alguma coisa, alguma atitude ruim e vamos colocar no lugar alguma atitude boa. Nunca vamos deixar o balde vazio, tá bom? Tirando, nos despindo e nos revestindo daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Esse é o processo bíblico de mudança que nós vamos aplicar para cada um dos problemas que nós estudarmos, tá bom? Concluindo então, qual é a palavra-chave então para a gente poder lidar com os problemas? Está lembrando dela? Exatamente, mudança, tá bom? Então o processo bíblico de mudança vai ocorrer cada vez que a gente lidar com um dos problemas, despindo-nos das atitudes erradas e nos revestindo das atitudes certas. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar em cada uma das situações em que nós vamos estudar, tá bom? Nós vamos tirar das Escrituras cada um das soluções para o nosso problema, porque a palavra de Deus é suficiente para nos ajudar nesse processo de despir e revestir daquilo que vai nos ajudar com cada uma dos problemas que a gente lidar, tá bom? Então prepare-se. Nas próximas aulas nós vamos falar a respeito de vários problemas. Esteja pronto para poder saber como lidar. E não só isso, mas aplicar na sua vida, tá bom? Não esquece que as nossas aulas estão gravadas no nosso canal do YouTube e cada vez que uma aula nova for colocada, você vai ser avisado se você se inscrever no canal e também colocar ali a notificação, tá bom? Então não deixa de se inscrever se você ainda não está inscrito, para que você possa receber as novidades cada vez que elas forem publicadas, tá bom? Colocadas no nosso canal. Eu espero que você vai ser muito edificado com esse curso que nós vamos dar. Vamos orar? Agradecer a Deus por a gente poder conversar sobre isso hoje. Senhor, obrigado mais uma vez, porque o Senhor é bom. O Senhor nos ensina e nos ajuda através da Tua palavra a podermos solucionar e saber lidar com os problemas que o Senhor permite nas nossas vidas. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor nunca deixa algo acontecer sem ter um bom motivo por trás, principalmente problemas sérios, principalmente problemas que a gente vai ter dificuldade ou situações difíceis para lidar. Pai, obrigado por cada uma das soluções que o Senhor nos apresenta e ainda vai nos ajudar a aprender para cada um deles. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e que a gente possa ter um bom tempo juntos nesse curso sobre os problemas do eu.